Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ousar. Hoje nós estamos aqui com a presença do Andrei Fernando, idealizador da Uniatlas, uma universidade, uma instituição, né, especializada em MBA e pós-graduação, um propósito muito diferente de todas as outras instituições de ensino que a gente já viu no país. Eu acho que é bem forte, inclusive, o propósito delas, o propósito da Uniatlas é não formar acadêmicos, né, sim formar líderes, pessoas que possam gerir suas carreiras, né? Então, poxa, é um propósito fantástico aí, Andrei, né? Se apresentar um pouquinho pessoal e falar um pouquinho mais da Uniatlas pra gente. Bom, eu trabalho na área de educação, vivencio a área de educação há 10 anos, desde cursos profissionalizantes, passando parte técnica, dei aula durante um tempo, fui para a parte das faculdades e aprendi esse nicho de área superior. E entrando nesse mundo a gente vê o quão deficitário é o Brasil nisso, né? O quão falta pessoas que estimulem mesmo a educação no Brasil. A gente vê muita, até estava falando agora há pouco com o Gabriel, a glamorização da falta de educação no Brasil. Essa questão de eu não faria faculdade, eu não vou fazer faculdade porque eu dei certo sem. Então essas questões pegaram muito no meu íntimo. E eu tive o sonho de criar uma instituição de ensino superior e iniciei o projeto e estou dando continuidade a esse projeto, inclusive agora lançando a Uniatlas, né, que é uma instituição voltada para pós-graduação, MBA, sem esse foco de gerar acadêmicos somente, mas pessoas que tenham essa liberdade de serem quem elas quiserem ser dentro daquilo que elas planejam e alcançar o sucesso na área que elas queiram. Muito bom. Isso é bem forte, na verdade, Andrei, porque quando você se posiciona dessa forma, não, eu não quero formar acadêmicos, você está pensando também, eu não estou formando novos professores, eu não quero teoria, eu quero prática. Eu quero pessoas que realmente vão evoluir, ascender, né? Tem toda uma questão da pessoa conseguir ascender profissionalmente, então não estamos falando de um único MBA. Então, isso também tem a ver, inclusive, com valores cobrados nas mensalidades, né? Que são mais acessíveis, né? Então, a gente vê aulas mais práticas, de fácil assimilação, que você consegue colocar em prática do teu ambiente profissional para que a pessoa faça não somente um MBA. Até o propósito é esse. Você não quer que a pessoa faça um único MBA. Com certeza. Você quer que as pessoas possam fazer 2, 3, 4, aquilo que vai agregar ela profissionalmente e some, para que ela possa, inclusive, ganhar mais dinheiro profissionalmente. Sim, com certeza. Até entrando nesse sentido, do MBA e pós-graduação, hoje a média de valores é inacessível para grande parte do público. Tanto as graduações quanto pós-graduação, seja especialização, mestrado, doutorado, ela é muito inacessível para grande parte do público. Então, o que a gente tem como ideia? Trazer essa acessibilidade, tanto na parte de carga horária, local onde a pessoa vai fazer através do EAD, a qualidade do ensino e também as parcelas ali, os cursos, independente do que a pessoa escolher, ele é mais acessível do que o mercado tem hoje a ofertar. Por quê? Se a ideia é transformar o Brasil, transformar as pessoas para que elas alcancem isso através da educação, eu preciso fazer com que isso seja acessível, certo? Não tem como eu fazer com que as pessoas mudem e alcancem seus objetivos de carreira se não é nada acessível o produto. Então o objetivo é esse, fazer com que mais pessoas façam uma especialização, façam um MBA, uma pós-graduação e que elas alcancem maior produtividade, maior realização pessoal, e sejam realmente o que elas quiserem ser, independente, trazer essa liberdade do conhecimento, não só uma educação utilitária, que é aquela pessoa que ela está entrando no mercado de trabalho e ela não estuda alguma coisa porque ela quer, ela estuda porque ela viu alguém falando que dá dinheiro, acaba se formando, entrando na área, não gosta de absolutamente nada. Quando entra na área, né? Muitas vezes, o que a gente demais dizer a máxima do engenheiro Uber, né? Que, acontece pra caramba. Pega um Uber lá, o cara estudou engenharia, nada contra quem estudou, mas foi feita toda aquela promoção na época do governo, acabou ficando com poucas vagas e isso acaba frustrando as pessoas porque elas botaram toda a expectativa no final. No final, não, vou me formar e depois que eu me formar eu não preciso mais estudar. Que é muito pelo contrário, Sim. Né? Esse estudo constante, eu vejo interessante no que a Uniatlas faz também, que é oferecer especializações práticas que a pessoa consegue botar na prática na vida dela. Aqui na USAR mesmo, às vezes a gente pega alguém formado em marketing, em publicidade,
não generalizando, mas tem muitos que vão lá e começam a estudar a história e coisas que não vai botar em prática no dia a dia, enquanto a gente tem inteligência artificial vindo dominando tudo. Sim. Pô, tu vai perder 2 anos estudando coisas que tu vai botar 10% na prática, enquanto tem um 90% ali que está dominando todo o mercado. Eu acho que por isso o brasileiro acabou se frustrando um pouco com esse mercado, de ver muita teoria e pouca prática. Então, acho interessante esse propósito que você tem, tá? Me corrija se é isso mesmo, de trazer conteúdo bom de especialização, mas algo que a pessoa estude e já consiga botar na prática. Sim, com certeza. Essa questão de abertura de oportunidade, por exemplo, um contraponto para essa parte de engenharia é que, apesar da pessoa, independente de em que área ela esteja trabalhando, mas se ela tiver uma formação ou uma especialização, ela tem a oportunidade de concorrer a uma vaga que ela deseja. Por exemplo, a gente tem ali o curso de MBA em Head Marketing. Vamos supor que você só seja formado em marketing, você não consegue comprovar que você é head de marketing. Então você não vai concorrer a vagas que sejam especialmente para aquele público, que é o head de marketing. Então você faz uma especialização, o head de marketing, ali, o MBA, e você abre possibilidades para a sua carreira. Você consegue concorrer com outras pessoas dessa mesma especialização, que são pouquíssimas. Então a gente consegue abrir essa possibilidade, né? Às vezes a pessoa está ali sem exercer ainda aquela graduação dela que ela tem, porque ela não buscou uma especialização, não buscou um MBA, não buscou uma pós-graduação. Ainda mais na área de engenharia. A gente tem uma série de engenheiros, muitos engenheiros formados no Brasil, mas dentro dessa parte de engenheiros formados, você tem uma outra parte que são engenheiros que continuam estudando, que continuam se especializando. Então a concorrência no final, lá na ponta, vai ser sempre entre a pessoa que continua se especializando, continua crescendo educacionalmente, Sim. e a pessoa que só fez a graduação porque estava ali. Que às vezes não foi obrigado pelos pais, ou enfim. Isso é interessante também porque algo que dá muito valor em quem tem uma especialização, seja só a faculdade tradicional mesmo, é a questão da disciplina. Por mais que talvez ele não aprenda tanto, mas só o fato dele ter continuado estudando, continuado tendo essa rotina, se aperfeiçoando, diz muito sobre a pessoa. E aqui hoje eu vou ter que fazer um contraponto, porque eu só fui até o ensino médio no supletivo. Parei de estudar, entre aspas, na 7ª série e comecei a empreender. E, né, tanto eu quanto o Adriano, acho que o Adriano ele fez ensino médio. Nem lembro também. Eu acho que deve estar nesse nível. E assim, na prática é muito bonito aquele discurso que o Steve Jobs não foi para a faculdade, que o Bill Gates saiu de Harvard. Só que na prática, cara, é muito difícil tu empreender sem base. A gente ficou, sem mentira, praticamente 6 meses batendo cabeça para emitir uma nota fiscal. Pô, a gente não teve esse conhecimento, ninguém falou para nós, tem que procurar uma contabilidade, e a contabilidade vê que o turnover dá uma enrolada, não sai nota fiscal, daí a empresa precisa que tu emita a nota para te fazer o pagamento. Então, por mais que às vezes o brasileiro tenha esse perfil de empreendedor, não dá para descartar esse ensino, porque é essencial, senão vai bater muita cabeça. Acho que você falou uma coisa bem interessante, Gabriel, e eu acho que tem tudo a ver com o propósito da Uniatlas, sobre a questão de você saber o que realmente é importante para o teu negócio, para você, na área que você quer ir. E é o que a gente realmente tem falado aqui agora, que acho que é o maior diferencial, o grande diferencial da Uniatlas, né? Você pode fazer uma faculdade inteira e na hora que você... Bom, eu vou empreender, como é que eu faço? Você vai ter as mesmas dúvidas, mesmo depois de ter formado na faculdade. Né? A mesma coisa, a pessoa profissional se forma em marketing, mas você falou, está disputando uma vaga. Tenho 10 pessoas no time e eu preciso promover alguém a head. Quem entende sobre gestão de pessoas, sobre liderança? Né? A pessoa não vem pronta da faculdade disso. Então, quase que o MBA é meio que obrigatório, né? Para você passar por ele, para de fato você ser mais competitivo. Né? Sim, então a gente vê muito. Com A gente, o Brasil está cheio de faculdade, né? Mas de fato, formando as pessoas que vão estar à frente das empresas com cargos de liderança, acho que poucas que realmente serão aproveitadas. Né? Até 2 pontos que o Gabriel falou, que é a questão do autocontrole na hora da educação, porque para você aprender, você precisa se controlar, porque você vai abrir a sua mente para aceitar o que outra pessoa está falando. É claro, com senso crítico, esse é o sentido da educação, na minha opinião. Então você tem essa questão do autocontrole, essa disciplina de aprender algo. E isso molda o ser humano como um todo.
Então, o sentido de educação nisso é formar o ser humano para que ele tenha valor. E não, você não é aquilo que você faz, você é o que você é. Então, se a educação te formou alguém valioso, obviamente você vai ganhar mais pelo que você faz, você vai ser mais produtivo, vai fazer melhores coisas, vai ser um melhor empreendedor. E aí, pegando outra coisa que você falou dessa parte de empreender, eu li um livro um tempo atrás que fala que na vida a gente tem 2 mestres, que é a sabedoria e a consequência. Você pode aprender dessas 2 formas, com esses 2 mestres. A consequência você faz, erra, quebra a cabeça, sofre, ou a sabedoria, que é você aprender com uma outra pessoa que já passou por tudo que você vai passar, absorver e não precisar sofrer o que ela sofreu. Então, esse sentido de educação, quando você busca alguém para aprender, quando você busca um professor, quando você busca evoluir nesse sentido de aprendizado, você tira uma grande carga de sofrimento que você pode ter. Até uma vez a gente estava conversando, quanto você pagaria para o Jonathan de hoje ensinar o Jonathan que começou lá a carreira? Nossa. Então é uma questão que a educação ela tem o seu valor no que você espera, né? Pô, eu quero quebrar a cabeça, eu quero sofrer, eu não sei se vai dar certo. Então é uma escolha sua, mas tem um caminho mais fácil. Tem. E não é uma escolha boa, não, cara. E tudo é investimento, na verdade, né? Você quebrar a cabeça, você está investindo também. Não pense que, não vou fazer a faculdade, vou fazer MBA. É mais caro às vezes. Muitas vezes é mais caro que o aprendizado, as lutas que você passa. Porque você falou, quanto você pagaria para o Gabriel de hoje ensinar o Gabriel do passado, né? Com certeza o Gabriel de hoje bancou muita coisa, custou muito. Com certeza. Às vezes custou muito mais do que tu pagar alguém para te ensinar. Eu acho que pagar alguém para ensinar. Eu acho que aí entra justamente a questão dessas especializações, né? das pós-graduações. Isso é tão verdade, tanto para o jovem, para o cara de meia idade, quanto para o idoso. Porque não adianta também. O idoso talvez não, mas lá, se o cara está com 60 e tantos anos, tem sua formação, está numa empresa. Esse cara sai do mercado, ele não tem para onde ir porque ele ficou só naquele mundo. Quer dizer, se ele tivesse continuado estudando, fazendo contato, fazendo networking, ia ser uma outra história, né? Andrei, você tem falado aí, né, bastante divulgado aí no site, MBA a partir de 4 meses, né? Então, quando a gente fala de uma formação, uma pós-graduação, é um tempo bastante curto. Dá para se especializar em 4 meses? Como é que funciona esse tempo aí de especialização? Bom, vamos lá. É uma especialização lato sensu, ou seja, né, ela não é estricto sensu, que é o mestrado e doutorado. Então, por isso a gente tem a versão do EAD. Por lei, a carga horária dessa especialização ela é no mínimo de 360 horas. A gente oferta ela com 400 horas. Já com TCC opcional, enfim, uma série de facilidades ali para a pessoa poder realmente focar no estudo. Então, o que acontece? Se você não tem um mínimo de tempo a partir da lei que é estabelecida, você tem abertura de horas. Se você for dividir 400 horas, 4 horas diária mais ou menos, você consegue concluir uma especialização em torno de 3 meses. Mas a gente oferta a partir de 4 meses, porque tem um tempo todo de documentação e tudo mais. Estudando a partir de 4 horas por dia. Você não tem essa limitação, por exemplo, você vai ter que estudar 1 ano para concluir isso. Porque a gente sabe que pessoas têm ritmos diferentes. Na escola é assim, às vezes eu estava terminando uma matéria e o outro aluno estava no começo dela, aprendendo ainda. Às vezes eu estava atrasado em outra matéria e o outro rapaz já estava terminando. Então as pessoas têm ritmo diferente. Eu acho que uma sala de aula, às vezes, ela engessa nesse sistema de aprendizado. Tem pessoas que são muito desenvolvidas por algumas áreas e vão aprender com extrema facilidade em alguns pontos, e em contraponto vai ter outras pessoas que vão ser mais lentas. Então a gente tira essa barreira de aprendizado, fazendo com que você possa concluir a partir de 4 meses. Mas é claro que você não precisa obrigatoriamente concluir em 4 meses. Você pode levar até 12 meses ou postergar depois desses 12 meses, eu quero prorrogar mais 1 ano.
entra em contato ali com o suporte, o pessoal prorroga o teu curso por mais um ano. Acho bem interessante, porque se for pensar, até no fato de ser EAD, né? Porque 4 horas em EAD, você tem um aproveitamento de tempo muito maior. Porque você ficaria as 4 horas dentro de uma faculdade, lá dentro de uma instituição presencialmente, você ficaria o mesmo tempo. Sim. Mas aí tem todo uma perda de tempo dessas 4 horas, que talvez, sei lá, 2 você aproveite bem. Porque imagina, o ensino tradicional ele é bem defasado. Você vai chegar lá, o professor vai chegar, vai cumprimentar, vai fazer chamada. Até ele pensar em começar a dar aula dele. Bate um papo ali com os alunos, e o aluno já sabe que ele é assim. Exatamente. Então quando você fala em EAD, é muito acelerado. Você apertou o play e tá vendo aula. Sim, até pegar agora, por exemplo, essa questão da aceleração. Você não tem feriado, você não tem essas emendas todas que as instituições fazem, né? Vai acabar atrasando. Querendo ou não, vai acabar atrasando. A gente trabalha muito com a questão do público que quer prestar concurso, por exemplo. São públicos que eles dependem de um prazo para, por exemplo, a prova de títulos. O cara estudou lá 1 ano, 2 anos para fazer um concurso. Às vezes tem gente que estuda 10 anos esperando um concurso abrir. Aí vamos supor que ele está concorrendo, a cada uma vaga tem 10, 15 mil pessoas para aquela vaga. E aí ele perde essa vaga porque ele não tem uma prova de título, ele não tem uma especialização ou pós-graduação. E ele perde todo esse tempo de estudo. Ele não sabe quando é que vai abrir um novo concurso. Ele não sabe de nada. Ele sabe que abriu e ele não passou. E às vezes ele perde por 1 ou 2 pontos, que é normalmente o que a titulação dá para a pessoa. Eles contam, alguns editais contam 1 ou 2 pós-graduações para dar mais pontos para aquele candidato, que é um critério de desempate. Que quem faz concurso sabe que empata muitas vezes. Então, até a gente teve um aluno um tempo atrás na Marinha que empatou e o critério de desempate dele para ele ficar em primeiro lugar foi ter feito 2 pós-graduações. Então, por exemplo, você pode ter a realização de um sonho, que é se tornar um servidor público. Esse aluno específico era da Marinha. Então, ele vai ficar lá o resto da vida cumprindo o sonho dele porque um dia ele procurou se especializar. Conseguiu cumprir dentro do prazo que ele precisava para a prova de títulos e hoje está trabalhando no que ele precisa, no que ele sonhava, né? E acho que você falou também uma coisa interessante, eu vou voltar nesse assunto de o TCC opcional, né? Porque a pessoa está lá para buscar aquele conhecimento, ela não precisa desenvolver sei lá, uma prova, como é que o TCC seria a tua prova final, digamos assim, né? Desenvolver essa tese final para você realmente se formar. Eu lembro que quando eu fiz faculdade, eu sei que eu tentei 3 TCC, eu estava achando um saco aquilo, entendeu? Para fazer aquilo. Levei 10 anos para me formar. Eu me formei, mas levei 10 anos para me formar. Porque eu fiz os 2 primeiros anos foram a lua de mel. Eu estudei com todas as fases que existiam, né? Estava fazendo matéria do primeiro semestre, do segundo, terceiro, quarto, ao mesmo tempo, que eu fiz todas as de marketing, que era muito legal. Eu adorava. Então, eu estudei com tudo quanto é turma que tinha na faculdade, eu estudei. Mas depois daqueles 2 anos só sobrou as matérias chatas, entendeu? Tipo, coisa que não era da minha área, tipo, contabilidade, gestão financeira. Tipo, não, cara, isso ali, aí depois disso, por obrigação, para TDAH bate forte. Porque é legal, é o que tu gosta de fazer. E aí tu faz rápido, mas aí o que tu não gosta é difícil. E aí, até minha esposa, graças a ela que eu tenho o diploma, porque ela que me obrigou a fazer aquelas matérias chatas, fazer 1 por semestre. Aí no TCC, puta que saco, fiz 3 até realmente gostar de um assunto que realmente me motivasse a finalizar ele. Mas aí, tipo, cara, se eu quero fazer, às vezes não mas vários MBAs, porque eu quero ser um líder, mas de que área? Beleza, líder de marketing, ok, mas tem alguma outra especialização, às vezes em marketing digital, alguma outra especialização também que eu posso agregar? Eu posso agregar 3 conhecimentos, 3 MBA em um só. E não ficar perdendo tempo em tentar fazer um TCC que eu não vou usar pra porra nenhuma, entendeu? Sim. Eu acho que esse é também um grande fator, um grande diferencial. Mas como funciona? Não precisa do TCC daí? Não, em 2018 eles mudaram a lei da parte de especialização lato sensu, que foi dispensada a obrigatoriedade do TCC. Então, nenhuma instituição é obrigada a exigir isso do aluno. E o TCC a gente sabe que é um grande problema até para a gente... Na área de aprendizado mesmo, às vezes a pessoa ela vai lá e hoje a gente tem a questão da inteligência artificial. Muitos dos TCCs vão ser feitos com base em inteligência artificial. Então, às vezes a pessoa não vai aprender nada. O interessante é que ela aprenda, que ela coloque em prática, que ela se desenvolva. Então, o TCC, diversas vezes tem pessoas que não fazem ou se enrolam para fazer durante muito tempo. Então, eles retiraram essa obrigatoriedade em 2018
Isso até fez com que a educação tivesse um aumento na busca, porque era realmente um empecilho também. Andrei, uma pergunta agora, né, de quem não tem conhecimento dessa área de educação. Não formados não podem fazer TCC? Ou ele só não pode ter diploma de TCC? Se eu não tiver formado, não tiver uma faculdade, por exemplo, mas eu quero fazer esse MBA de Head de Marketing, por exemplo, para ser um diferencial, uma especialização. Eu não vou ter o certificado, mas eu posso fazer ou eu não posso fazer? Não, o MBA e especialização, o graduado só pode fazer. Por isso que é o sistema de pós-graduação. Ele pode fazer um curso livre com aqueles conhecimentos, mas ele não vai ser um especializado, um pós-graduado. Ele não vai ter um título, a certificação de MBA. Ele só vai ter o conhecimento como um curso livre. Então, acho que não se encaixa. Não posso fazer inscrição lá no Uniatlas para ter o conhecimento sobre o Head de Marketing, mesmo que eu não me importe com o diploma. Aí, no caso, você teria que buscar o curso livre dessa determinada área. Aí você vai conversar lá com o atendimento que você quer fazer o curso livre sobre Head de Marketing. Então, a base universitária continua sendo importante, né? Então, eu faço faculdade, eu não posso nem buscar essas especializações, a não ser em cursos livres, né? Exatamente. Você vai ter o conhecimento através de cursos livres, mas não vai ter essa base ali a certificação de MBA. Até pegando um ponto, você falou sobre os graduados e não graduados. No Brasil, a gente tem 41,5% das pessoas que não têm a educação básica, o ensino fundamental. Caramba, tudo isso. 41,5% dos brasileiros não têm. Então, é uma parte gigantesca de... Talvez eu achei que você ia falar que não tem faculdade. Foi o que eu pensei. Não tem... Cara, é absurdo esse número. Porque aí você tira... Essa é uma pesquisa que, se eu não me engano, foi movida a 133 milhões de pessoas, dos 25 aos 60 anos. E aí você tira mais de 40% dessas pessoas que poderiam ter uma graduação. Aí entra uma outra linha que a gente também quer abordar futuramente, que é a parte do ensino dos jovens e adultos através do EAD também, possibilitando que essas pessoas possam fazer depois de uma graduação e tenham essa evolução de carreira profissional, possam ganhar mais através dessa facilidade. E aí você tira, né, esses 41,5% e da outra porcentagem elegível para ter uma especialização, a gente tem só, do total, ali tem 20%, um pouco mais de 20% dos brasileiros que têm uma graduação. E depende da área, você vai mudar a quantidade, a porcentagem de pessoas que buscam realmente fazer um MBA, fazer um mestrado, um doutorado. São poucas pessoas que continuam se especializando. Aí vamos supor que você se formou lá em 2002, 2003, não sei, 2010. E você não buscou nenhum tipo de atualização, você não buscou saber como o mercado está. Você é um profissional totalmente desatualizado. Se você for concorrer qualquer vaga, seja privada, em qualquer lugar, você vai estar totalmente defasado. Na entrevista você não vai saber o que responder, quais são os temas do assunto. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem uma vaga achando que é alguma coisa que eu falei, é como eu me portei. Mas, às vezes, você só não tem conhecimento sobre aquela área, você não tem aplicação prática sobre aquilo, está defasado e você não consegue alcançar o cargo que você almeja, né? Às vezes não tem perfil também, né? Mas com certeza, se o cara tiver uma educação, tiver formado, ajuda até nisso, até para o cara poder sentar numa mesa, numa negociação de uma vaga e saber negociar, desenrolar, né? Faz parte do ensino. Hoje em dia também a graduação no Brasil, ela tá um pouco mais fácil, né? Sei lá, quando era criança, quem tinha uma formação, ensino superior, já era pica, né? Porque era difícil, era caro. Hoje eu vejo até que o governo é um bom catalisador disso, né? Independente, a gente pode dizer que talvez seria um dinheiro mais bem gasto na iniciativa, no ensino básico. Mas enfim, hoje a gente tem muita questão de bolsa, de ProUni. Aqui em Santa Catarina, né? A gente tem universidade gratuita, as faculdades também, então a própria graduação é algo mais simples de ser feito hoje, não é um empecilho, né? Não é, né? Sim, com certeza. Até um pouco antes a gente estava conversando sobre o investimento da graduação EAD. Saiu uma notícia umas semanas atrás que o brasileiro, com base no salário mínimo, ele gasta 20% dele em apostas. No Tigrinho, no Urubu do Pix. O cara tá... Todos são ricos, né? Os caras pagam milhões para influenciadores. Tem mercado, então. Cara, e assim, muito. Eu procurei influenciadores que divulgassem educação, que
que fizessem com que a educação fosse disseminada de qualquer forma. Você não vê ninguém falando sobre a importância de uma educação superior, de uma especialização. É raro alguém que faz menção a isso, mas você vê pessoas divulgando à torta direito isso, e por isso que o brasileiro gasta com isso. Então acho que o nível de conscientização sobre a educação no Brasil ele precisa ser muito disseminado. A gente precisa de pessoas que se posicionem a favor disso, a gente precisa de pessoas que façam isso acontecer. Então, ligando esse ponto, com R$280, que é os 20% do salário mínimo, você conseguiria fazer uma graduação EAD. Sim. Então, aonde que está, né, a cabeça dessas pessoas? Porque a gente sabe que o mercado de aposta você vai perder. Ele é feito para que você perca. Então, é conhecido já disso, mas as pessoas continuam acreditando. A gente volta àquele assunto, né? É o sonho da pessoa ficar rica de alguma forma. Eu vou apostar. Mas ela não tem aquele conselho da mãe, do pai, que é estuda, meu filho, sabe? Não tem mais isso. Pô, estuda, segue uma carreira, vai dar certo em algum momento. Porque tem um caminho a ser trilhado, tem uma trajetória que outras pessoas já fizeram e é a maior parte do caminho. Você não é um Steve Jobs, você não é um Bill Gates. É raro isso acontecer, a não ser que você... E mesmo assim eles estudaram, né? Eles entraram em Harvard, eu não sei se Steve Jobs chegou a entrar em Stanford. E o Bill Gates acho que foi em Harvard, né? Sim. Eles entraram lá e saíram. Quer dizer, porra, o brasileiro médio aí que nem mal é mal terminou consegue entrar numa das melhores universidades do mundo. Mas ele é exemplo porque ele saiu. Enfim, claro, se você for pegar aí no Brasil, tem vários empresários, empreendedores que não tiveram a educação formal, mas estudaram. Eu acho que essa é uma grande diferença, porque quando a gente vê esses influenciadores, eles vêm daquele sonho do dinheiro fácil. Ninguém explica que tu precisa se refinar também. Precisa estudar, independente do que o cara gosta. Se o cara gosta de música, beleza, vai estudar música. O cara quer ser atleta, vai estudar aquilo lá, abre uma academia e vai dar aula, mas estuda, né? Se refina. Sim. Um bom gancho para a gente perguntar para ti justamente sobre a diversidade dessas especializações, né? Porque a gente falou head de marketing agora, mas tem tantos caminhos, né, que a pessoa pode se especializar, estudar e se dedicar. Como que vocês se preparam para abraçar essa diversidade de oportunidades que vocês possam oferecer para que as pessoas realmente possam seguir vários caminhos que elas possam? Dentro da Uniatlas a gente tem mais de 44 áreas de estudo, desde marketing, vendas, logística, educação de forma geral, educação pública, administração de forma geral. Então, tu vai encontrar qualquer área de ensino lá dentro. São mais de 900 cursos de MBA e especializações lá. Então, vai ter o que você precisar, você vai encontrar lá dentro, é só buscar certinho ali. E como é que você garante, né? Tantos cursos diferentes, como é que você garante que os cursos são bons? Assim? Tem uma avaliação que é, sei lá, uma checagem que o MEC talvez faz sobre as aulas, que diz que não, esse curso é bom. Como é que funciona isso? Quem garante isso? Com certeza, tem uma série de critérios que o MEC usa para avaliar uma instituição de ensino superior. Hoje a faculdade que faz a nossa chancela, ela tem nota 4 de 5. Então, dentro disso, é uma das melhores faculdades que você pode ter dentro desse ramo de especialização MBA. Pegando essa parte do como garantir, o MEC também diz que o corpo docente dessas especializações deve ser no mínimo 30% de mestres e doutores. Nós trabalhamos com pelo menos 50% de mestres e doutores do corpo docente. Isso garante que o ensino vai ser de qualidade, vão ser pessoas que trabalham na área, que tem um conteúdo que vai agregar ao teu conhecimento, não somente teórico, mas prático. Você falou agora uma coisa bem importante, pessoas que trabalham na área. Porque a gente vê muito dentro de universidade, mestres, realmente doutores, cheios de teoria, mas quando você vai para a prática, não é bem assim que funciona. Isso já é praxe, né? Já é universidades. Às vezes, quem trabalha na área já tem experiência, está buscando uma formação, tá ouvindo o professor falar, sabe? E não é assim que funciona na prática. Sim. Eu cheguei a fazer 2 meses de um tecnólogo que era gestão e empreendedorismo e o professor, não sabia nada de empreendedorismo. E aí, nunca nem teve uma lojinha assim para dizer que, né, precisa. Cara, eu acho que precisa nesse ponto, cara. Pelo menos um básico, né? Tu não é um professor de medicina que não é o médico, como é que ele vai ensinar? Exatamente, cara, porque quando você fala de medicina, cortar a área certa do corpo para você realmente fazer uma cirurgia, você tem que saber aquilo na teoria,
né? De uma maneira muito precisa. Mas para empreender, cara, só na teoria não existe. Eu até estava conversando com uma amiga que faz publicidade, uma faculdade grande até, que ela falou que em uma das aulas, um dos professores falou que a melhor publicidade para se fazer hoje é anúncios de jornal. Cacete! Nossa! Sala de aula, ele falou... ano passado? Esse ano. Esse ano não, porque é fevereiro, né? Final do ano passado, se eu não me engano. Dinossauro da publicidade. Então, assim, em sala de aula... Ou esse cara tá tão na frente que a gente não chegou nele ainda. É difícil. A pessoa paga uma mensalidade cheia de publicidade e propaganda para ouvir de um professor que a melhor publicidade que ela faz é em anúncio de jornal. Isso realmente esse é o ponto. Esse é o ponto, esse é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Aí você forma vários alunos, né? A pessoa, às vezes, que não trabalha na área, mas, cara, uma coisa tão absurda essa. Com certeza tem outras coisas menos absurdas que essa, mas similares a essa. Acha que aquela é a realidade. Vai para o mercado de trabalho repetindo isso, né? Sim. E como que você garante que a gente não tenha isso lá dentro da Unidade, numa formação? Até fazer um parênteses. Isso aqui a gente aprende muito pela dor, porque assim, às vezes chega um candidato aqui formado, recém-formado, terminando a faculdade. Ele entra para trabalhar aqui, ele tem que fazer uma imersão em setores. Porque ele não aprende na faculdade montar um anúncio, segmentar, fazer uma campanha no Google, trabalhar com digital. Isso já é coisa antiga. Não aprende nada disso. Isso aí já é coisa de 4, 5 anos atrás. E hoje que a inteligência artificial, o cara não tem essa base. Sim. Então, brincando, às vezes a gente forma aqui na Ousar muito mais que a universidade. Ele entra aqui, ele vê o mundo na prática. E não que a gente seja o senhor da razão, mas a gente estando no mercado vê que é diferente. Por isso que, de novo, entra a questão do MBA. Porque o cara vai sair da graduação com talvez 5, 10 anos atrás. E o que a Uniatlas está oferecendo é justamente o que tem de mais novo no mercado, né? Passa por essa curadoria, porque eu vejo que vocês têm essa preocupação em refinar um bom profissional, em trazer um cara e tirar ele da estaca 0 ou da estaca 1, jogar lá para 5, 6. A gente revisa todo o material que é colocado dentro do portal do aluno para que seja um conteúdo atualizado. Não qualquer tipo de conteúdo lá dentro e a pessoa vai estudar e acaba lidando com informações passadas e tudo mais. Então até essa é uma das grandes preocupações pra gente, porque a gente não quer entregar certificado, a gente quer formar a pessoa realmente, a pessoa em si. Porque eu vejo que hoje o jovem de maneira geral, as pessoas de maneira geral, elas estão muito anestesiadas com coisas da internet. A gente tem um dado que diz que o uso médio do brasileiro de Instagram é 6 horas diária. Nossa. Então, Se ficar médio, só né? 4 fazendo faculdade. Só uma MBA 4. 2 horinhas bem estudadas ali, vai. Cara, eu vou falar uma coisa que é uma opinião, né? As pessoas às vezes têm muito vídeo motivacional, os coaches estão muito em alta e é meio que anestesia. Você não é diferente de uma outra pessoa porque aquele vídeo motivacional está dizendo que você vai ser milionário. Porque você está perdendo o vídeo assistindo um vídeo motivacional do mesmo jeito que uma outra pessoa está assistindo um vídeo de dancinha. Então, é perca de tempo de qualquer forma. Você pode estar aplicando melhor as suas horas vagas, estudando, buscando aprender algo que realmente vai formar você, vai formar o seu caráter, vai te trazer valor como um todo. André, você falou uma mesmo. coisa bem importante, porque às vezes a pessoa ela tá no TikTok, ela tá nas redes sociais, ou tá ouvindo um podcast, porque é prático dela ouvir o podcast. Ela tá no carro, ela tá vendo um podcast, ela tá ouvindo, né? E quando a gente pensa num MBA, numa faculdade online, você pensa em você sentar no seu quarto, entrar no teu quarto, no seu escritório, fechar as portas, abrir o laptop e lá você vai estudar. Como que você consegue, talvez, não sei se está usando, mas como que você se utiliza dessas novas tecnologias para que as pessoas possam consumir o MBA da mesma forma como elas consomem um conteúdo que é de lazer, digamos assim. Sim. Né? A gente pensou nisso também. É claro que vão ter conteúdos específicos para uso em computador, mas nós temos audiobooks, audioaulas, que são conteúdos que você pode ouvir em qualquer lugar, como um podcast, como uma música, você vai estar absorvendo aquele conteúdo ali de alguma maneira. Você pode escutar e reescutar, escrever, tá lá em um tempo só de aprendizado, quer focar especificamente, coloca o fone, vai escrevendo o que a pessoa está falando, marcando os pontos importantes que você vai absorver cada vez mais conteúdo. Então, pensando nessa correria do dia a dia, você quer colocar lá no carro uma aula, você pode estar se deslocando, buscar seu filho na escola. Dá para fazer MBA ouvindo podcast. Dá para ouvir. Cara, isso é sensacional.
Isso é sensacional. Isso é novidade. Com certeza. Melhor que um podcast até, na verdade, porque daí é um conteúdo mais útil ainda, né? Sim, muito útil. É um conteúdo que você vai estar aplicando, né? Você tem ali... É claro que muito podcast vai trazer um conhecimento bom para você, só que acaba que você não está evoluindo no teu conhecimento lá final, né? Sim. A gente sabe que tem muito conteúdo que é porcaria por aí, né? Então, Sim. Eu acho que até o preferido, né? Se a gente pegar os podcasts mais assistidos, talvez seja, sei lá, o Podpah. Porra, nada contra, mas assim, não é o nosso nicho, né, cara? Porra, tu vê que lá tu perde pelo menos uns 4 pontos de QI. Mas você sabe que isso é uma coisa relevante, cara? Porque Claro o que mais que é. chama atenção é aquilo que te tira QI. Cara, Exato. acho que conteúdo tira QI. Eu gostei desse termo, cara. Tira QI? Faz sentido. Porque parece que as pessoas querem emburrecer no final das contas, né? Pois é, cara, é complicado, porque a gente pensa assim, eu li que o TikTok na China é totalmente diferente. Tu abre lá, é inteligência artificial, é sobre realmente conteúdos bons e eles tiram toda a porcariada para não contaminar. Por outro lado, a Pra gente não tem deixar também, alienado, né? para não deixar alienado. Só que por outro lado, a gente também entende que tem ali o algoritmo que ele vai se basear com a preferência do público. Então, tudo bem, a ferramenta tá ali. Eu não sei se lá existe alguma forma que, sei lá, do governo, do estado controlar o conteúdo que vai para as pessoas, ou se é tudo realmente as pessoas que estão buscando aquilo. E o que as pessoas buscam a gente sabe, é porcaria. A gente vai vendo cada vez mais conteúdos mais curtos e mais simples. Porque parece que as pessoas estão querendo. Não é à toa que eu acho que é a primeira vez que uma geração tem um QI menor do que a geração anterior. Primeira vez na história. Realmente. Né? E acho que o grande vilão é justamente aí. É só que também, se a gente pega e volta um pouco no tempo, sei lá, pelo menos minha mãe e minha avó, teve uma época, uns 10, 15 anos atrás, que elas eram viciadas naqueles programas policial. Não sei se tua família também era assim. Gostavam de ver desgraça. Chegou um ponto e falou, Praxe mãe, também. para de assistir essa caceta. Eu, uma vez eu cheguei do trabalho em casa lá, pô, filho meu, pensa num bebê bonito, não sei o que. O avô não matou? Eu falei, pô, que porra é essa? Não, mas Que as é pessoas isso? Não, gostam, passou no as pessoas jornal e tal. gostam de ver desgraça. Isso é prática. e aí Toda acho desgraça viraliza mais. Aí se essa desgraça saiu ali da televisão... Foi pra internet. Mas pegando o gancho de tudo que vocês falaram, eu tava pensando aqui que o brasileiro ele tem muito costume de terceirizar as coisas. Até um tempo atrás eu vi uma matéria, não lembro de qual jornal que era, que o que você preferia que ensinassem pro seu filho na escola? Empatia ou matemática? Eu pensei, obviamente, matemática. Empatia, ele vai aprender na vida, vai aprender em casa o que é empatia. Por que as pessoas querem terceirizar a educação de tudo? Absolutamente tudo. Aí vem essa questão do compromisso, né? Por exemplo, a educação como um todo, o brasileiro ele investe uma porcentagem legal. Acho que, se não me engano, os últimos dados eram de 17%. Só do quê? Do brasileiro ou do Brasil? O Estado? O brasileiro. Brasileiro. O brasileiro, pessoa física, né? Uhum. O Estado, se eu não me engano, não está em 10% hoje. Uhum. Mas, o que acontece? Essa educação no nível Brasil não tem sido revertida. Teve a prova da OCDE, que era a parte para parâmetros internacionais, não vou lembrar exatamente o nome da prova, mas que adolescentes, jovens, ali até os 15 anos, ficaram muito abaixo em matemática e leitura, muito abaixo mesmo. O Brasil foi um dos piores colocados ali. Então, o que eu pensei a respeito disso, né? A gente vê os países que saíram melhor, são os países que os adultos continuam estudando. O que eu conectei disso? É um reflexo, né? Exemplo. A gente tem aquela frase de que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Uhum. Então, não tem como você ter um exemplo dentro de casa de alguém que estuda e não se sentir entusiasmado em estudar também. Uhum. Porque você tem uma filha, né? Tem duas agora, né? Então, você obviamente vai querer ser um exemplo em todas as áreas que você conseguir ser. Então, eu almejo que minha filha seja uma estudante exemplar. Como ela vai ser se ela não tiver para quem olhar? Então, acho que isso é um dos principais pontos. Acho que o brasileiro, nessa questão educacional, ele precisa assumir a sua responsabilidade. Uhum. Eu preciso ser o exemplo dentro de casa. Eu preciso assumir que eu preciso estudar antes de cobrar o meu filho. É aquela história, a mãe grita com o filho falando, não grita comigo. Uhum. Então, tu tem que ser o exemplo. Em tudo que você quer que a pessoa te olhe e faça, repita, o exemplo arrasta. Uhum. É fato isso aí, cara. Eu li, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, acho que era até um livro do Léo Ribeiro, que tinha uma frase lá que falava, cara, é ser, fazer e ter.
E aqui é muito comum a gente querer ser o contrário. Eu preciso ter primeiro para depois eu fazer, para depois eu ser alguma coisa. E não vai nunca funcionar assim, né? Nunca ninguém vai vir e botar conhecimento na tua cabeça. Então, se não parte da pessoa, se ela terceiriza muito a culpa, de fato. E até as grades curriculares hoje estão mudando bastante no ensino básico, né? Acho que cada vez mais estão querendo incluir essas questões que deveria vir de casa. Mas, infelizmente, acaba não vindo. E o que eu acho, por exemplo, de escola militar, coisa assim? Será que eles têm dados mais interessantes ou é similar? Dentro das pesquisas foram pegadas todas as escolas do Brasil, tanto misturas, né? Eu até pergunto, só interromper aqui, porque assim, tudo bem, a gente vê que no Brasil a média é muito ruim, mas às vezes lá do interior do sertão tem gênios ali que em escrita, em matemática. Então a gente vê como que é um país fora da curva, né? Por mais que a média seja ruim, tem muitas pessoas que se destacam. Por que será, né? Tem relação com essas... Eu ouvi que alguns vieram de escola militar, de ensino. Sim. Como é que tu vê isso? É claro que com certeza a metodologia de ensino influencia, mas também tem as aptidões do próprio ser humano, né? Alguns são mais aptos, tem superdotação. Mas até entrando nessa questão da pessoa como um todo, foi feito um estudo algumas décadas atrás que foram selecionadas mais de 2.000 crianças que tinham superdotação, um QI muito acima da média. E eles acompanharam esse estudo na formação dessas crianças e dando um ensino modificado e tudo mais. E no final das contas, a porcentagem de pessoas que foram bem-sucedidas foi a mesma da sociedade normal. Então não adianta tu ter só talento, não adianta tu ser só inteligente, porque não vai mudar eu sou super inteligente. Estudos comprovaram que você ser super inteligente, ter o talento de exercer alguma coisa, de forma geral, não vai mudar o teu resultado. O que vai mudar é a aplicação daquilo que você vai aprender. De novo, entra essa questão do Uniatlas e ter uma educação prática, que não é só a teoria. Porque às vezes é isso, o cara vira um estudante profissional. Estuda, faz pós, faz doutorado, mestrado, vive ali estudando, mas não entrega nada. Por isso que é interessante ter um conhecimento que o cara consiga realmente botar em prática. Teve até um menininho, agora sei lá, acho que da década de 80, 90, que ele também tinha tipo um QI mais alto do mundo. Eu acho que com 14, 15 ele se matou. Eu também não lembro agora o nome dele, a história, mas eu vi que exatamente o que falou. Às vezes o QI muito alto atrapalha mais do que ajuda. Sim, sim. Andrei, e pensando no futuro, né, cara? A gente falou na nossa era atual, né, a geração TikTok, a primeira geração com QI mais baixo do que a geração anterior. Como que você vê o futuro da educação no nosso país, cara? De que forma que a gente pode melhorar? Eu acho que o primeiro passo para reverter o caminho que a gente tem trilhado é esse incentivo. Cara, imagina que assim como o mundo fit, a gente surgiu influenciador à torta direito no Brasil, a gente pegasse diversas pessoas que se posicionam a favor da educação mesmo, de falar da importância da educação, de falar do exemplo em casa para as pessoas se responsabilizarem. Eu acho que o futuro da educação ele está saindo do tradicional. Por quê? A gente sabe que celulares se atualizam em meses. A gente vê que tudo muda de uma forma constante. O Apple Vision, aí você viu o vídeo que saiu essa semana? Sim. Na rua lá. Sim. Assim, pô. Vai vir integrado já isso aí, cara. Tá na cabeça da pessoa. Então, imagina essa questão para a gente sair desse padrão de educação que precisa ser exatamente dessa forma. Aquelas pessoas que estão sentadas dentro de uma sala de aula e levantam a mão e precisam estar ali e enfrentar horas de trânsito, de cansaço dia a dia. Eu acho que a mudança está nesse sentido de aprimorar a educação, e eu acho que a única forma da gente incentivar que essas novas gerações realmente estudem e realmente se desenvolvam, porque, na minha opinião, o futuro da educação ele precisa tomar novos rumos. A gente precisa de pessoas que se posicionem a favor disso também. Essas pessoas elas precisam se posicionar para disseminar. Eu acho que a educação ela precisa ser personalizada, assim como a medicina. Às vezes um protocolo para o Jonathan não é o mesmo protocolo. E eu digo isso na prática, assim, cara, eu sempre fui uma criança muito problemática na escola. Eu brigava, eu chegava quase a sair na mão com o professor. Minha mãe ia toda semana, eu reprovei 2 vezes na 7ª série. Cheguei em psicóloga, ela nunca identificou, mas eu tinha TDAH, tipo, eu tentava, eu juro pra Deus, eu sentava e falava assim, essa aula eu vou ficar quieto. Bicho, eu não conseguia, eu tinha que levantar, eu tinha que conversar, eu tinha que fazer bagunça. Porque aquele ambiente, para uma criança igual eu, não funcionava, não conseguia aprender.
quantas crianças não são assim? Às vezes tem uma criança que é uma inclinação musical, artística, atlética, e tá ali e não... Isso falando da educação básica. Então, acho que esse movimento também de personalizar e juntar a ferramenta de inteligência artificial com atributos que a pessoa já tem, acho que vai ser um grande passo. Cara, mas, de novo, precisa de porta-voz para... Né? Exatamente, muito legal isso aí que tu falou, porque o maior IDH do mundo hoje é da Suíça. A forma como eles ensinam é nessa linha de raciocínio. É diferente desse padrão que tu tem que aprender exatamente isso aqui. E aí você tem... Os maiores IDHs do mundo têm um método de ensino diferenciado. Eu acho que a gente precisa seguir nesse rumo. Tanto em educação superior, como educação básica, ensino médio, fundamental. A gente precisa seguir nesse ritmo de ensinar de uma forma diferente. Porque a gente está com essa educação desde que o Brasil é o Brasil. E a gente viu que não deu certo até agora. Por Insiste nisso, né? que a gente não muda? Por quê? Sabe? Esse pensamento do porquê. Questionar, né? A educação tem muito a ver com essa linha de raciocínio do porquê também. E tu vê, cara, que é o que a gente comentou antes, o brasileiro ele sempre bota o dinheiro como resolver tudo. Agora vai ter bolsa ali, né, para estudante do ensino médio. Cara, beleza, tu vai dar uma bolsa pro cara lá estudar, tu vai cobrar dinheiro de todo mundo, de imposto, para depois passar pro cara ir lá cumprir o básico que é estudar. E tudo bem, eu sou um cara que eu saí do ensino médio, fui fazer supletivo pagando depois, só que eu acho que não é dando dinheiro pro cara. E qual que é o plano? Porque eu sei que não melhora a educação, não dá um curso livre, ou o próprio Estados Unidos, às vezes tem bolsa pro cara que é atleta, ele vai lá jogar, ele consegue entrar na universidade, ele, sei lá, ele aprende a cozinhar já com criancinha, aprende a mexer com madeira. Então a gente precisa diversificar isso, não só botar dinheiro lá no final, porque, não vai resolver. Vai aumentar o custo de tudo, né? Vai todo mundo ter que pagar, acho que 21 bilhões por ano para não mudar nada. O cara não vai ser mais inteligente, vai sentar lá e ser obrigado. Tanto que eu acho que hoje nem pode reprovar mais, né? Muito difícil reprovar, hein? Cara, é muito difícil. Eu conheço professores de escola particular e pública que falam para que tu dar uma nota real para um aluno é complicadíssimo. Assim, tu tem que dar uma nota que seja aceitável e meio que empurra o aluno, assim. E aí tu não sabe. Tu chega em casa, vamos supor que tenhamos filhos aqui, hipoteticamente, e teu filho chega em casa com uma nota boa. Tu não vai questionar que o professor aumentou a nota do teu filho. Tu vai se sentir feliz porque meu filho é inteligente. Aí ele vai enfrentar uma situação real de mercado e não é aquilo que estava lá no boletim. Esse é um grave problema, né? A gente as crianças, de maneira geral, estão muito sensíveis, né? Ela vai para uma escola, não pode reprovar, não pode ser que tá nota baixa, tem que tratar ela de um jeito dentro de uma bola de cristal, dentro de uma bolha. Vai para o mercado de trabalho, cara, ali é outra pegada, né? Porque a gente tá talvez uma geração de jovens adultos muito, muito depressiva, muito ansiosa, porque a vida real é diferente, né? Sim, com certeza. Ainda falando sobre a questão do futuro da educação no Brasil, eu achei muito relevante o que você falou. Só vai mudar quando de fato a gente tiver pessoas influenciando, tomando frente com essa pauta sobre a educação, né? Se isso não for uma prioridade, não vai acontecer, né? A gente vê aquele presidente agora agora eu não vou lembrar o nome do país. Mas esse país que tinha um monte de tráfico, assassinato, El Salvador. O Nayib Bukele. Esse mesmo. O cara botou como pauta limpar, mudar a segurança, né? E o cara foi reeleito agora com 90% dos votos. Mas é alguém que pegou mais seguro, né? Forte, um cara que levou essa pauta adiante de maneira concreta. E a gente não vê ninguém levando essa pauta de educação, né, de maneira... Eu sou um cara de direita, mas eu acho que o único que de fato fala, pelo menos, né, sobre pauta de educação é o Ciro Gomes. Dos candidatos que a gente via por aí, né? Porque a gente vê o PT tampando só com a peneira. Porque é muito claro que quanto mais as pessoas continuarem alienadas, melhor para eles. Né? E a gente viu até o nosso governo de direita pouco fazendo pela educação, né? No país. Então isso me entristece bastante. E eu acho que talvez a gente tenha que ver um ponto de ruptura. Porque todo o nosso mecanismo é muito falho, né? Para que isso mude. Acho que alguém que tem que se levantar com um propósito, de fato,
muito forte de mudar a educação. É um ponto de ruptura de um grande influenciador, que seja um presidente do país, que de fato vai colocar a educação como prioridade do seu governo, porque tu não vai conseguir fazer bem tudo. Não tem como fazer tudo. Exatamente. Mas se você pega uma das pautas, como aconteceu em El Salvador, não, a pauta vai ser segurança. A gente vai seguir em cima disso aqui, vai resolver esse problema aqui. O cara falou, resolveu. Agora, como está acontecendo agora, como o governo Milei na Argentina. Não, a pauta também é a nossa economia. Cara, vai ser amado, mas a gente vai fazer. Pô, o cara tá fazendo estraçalho agora na Argentina. Com consequências, obviamente, para fazer a coisa andar, para direitar. A gente precisa ver isso no Brasil, eu acredito. Um grande influenciador, como você falou, como seja o presidente. E também um ponto de ruptura, porque é uma virada de chave nessa questão das nossas redes sociais hoje. Porque, de fato, elas estão alienando nossas crianças, estão alienando essa geração. Hoje, o que o algoritmo prioriza é o conteúdo fraco. Quanto mais superficial, quanto mais raso, mais ele entrega, porque é o que as pessoas querem consumir. Exato. As pessoas não querem pensar, elas não querem consumir nada que gaste um pouquinho do neurônio dela. Então, qualquer coisa que seja um pouco mais inteligente, já o próprio algoritmo já nem entrega, porque não é o que as pessoas querem ver. Então, enquanto não houver uma ponto de ruptura das pessoas também, de fato, querer buscar algo mais denso, uma coisa que de fato melhora a vida delas, a gente não vai ver. A gente vai ver sucesso dos joguinhos. Aí, até te dando um parecer meu, assim. Instagram, Facebook só me recomendavam porcaria. Eu comecei a bloquear. Então, cara, se você está em casa, está tendo um lapso de raciocínio lógico, vai lá, começa a bloquear todos os conteúdos que são porcaria. Bloqueia e vai bloqueando. Passa uma semana só bloqueando os tipos de conteúdo que são porcaria. Vai ter uma hora que não vai ter mais como te recomendar porcaria porque tu tá bloqueando. Então acho que essa questão, assume o controle da tua vida, cara. O algoritmo ele é neutro, né? E é até perigoso a gente querer mudar ele porque a mudança que estão querendo sugerir é intervenção estatal. Exatamente. Fudeu de vez, né? Cara, você tem o controle sobre o negócio ir lá e bloquear. Você não precisa que uma terceira pessoa te obrigue a ver outras coisas. É um ponto de ruptura das pessoas. Elas têm que realmente fazer. Adorei essa tua dica, cara. Isso faz todo sentido. Porque eu tenho isso muito na minha vida pessoal, assim. Eu sou responsável pelo caminho que eu trilho. Então, se eu estou vendo alguma coisa, é porque eu escolhi estar ali. Se eu durmo até mais tarde, é porque eu escolhi dormir até mais tarde. Se eu não me especializo, se eu não aprendo, é porque eu escolhi não fazer isso. Eu tenho essa liberdade hoje de fazer isso. É claro que existem outras situações socioeconômicas que não entram aqui nesse critério, mas a gente está tentando trazer o mais fácil possível. A gente falou da questão do salário mínimo e os 20% em aposta. Cara, você consegue fazer. É só você assumir o controle que você está pensando e que você está fazendo. Andrei, para a gente encerrar o nosso episódio, onde as pessoas acessam, quais cursos eles podem ver, tem um site, o Uniatlas. Tem o site da Uniatlas, www.uniatlas.com.br. Só entrar lá, acessar. Você tem as inscrições lá de acordo com o curso e também tem o acesso direto com o consultor no WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, só chamar lá, perguntar, respondido na hora. Maravilhoso, Andrei. Fico feliz por receber aqui no nosso podcast alguém que está fazendo algo real pela educação no país. Sabe, diversificando, apostando em novas tecnologias, novos formatos para as pessoas aprenderem. Muito, muito bacana. Estou muito feliz da gente também fazer parte desse projeto junto com você. Eu tenho certeza que isso vai crescer muito. Sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço pelo palco de poder trazer falar um pouco sobre educação e ter esse assunto que é importante. Eu espero que seja disseminado, espero que mais pessoas compartilhem e façam que isso alcance outras pessoas, não somente percam tempo assistindo coisa que não interessa nada. Essa tua dica ali de ouro, tem que fazer um corte sobre aquela questão do algoritmo. De fato, a gente é ruim, mas a gente só passa, né? Bloqueia o conteúdo, cara, bloqueia todos os conteúdos ruins, é a melhor dica. Mas o que tu falou também, pra você começar a tua mudança, né? Porque a partir do que você começa a ver coisa boa, você quer mais, evoluir mais. E aí você entra aí numa MBA, numa pós-graduação, várias áreas, cresce, evolui, ascende. E eu vejo assim, pessoas de sucesso, elas estudaram, elas foram a fundo. A gente vê médicos
Era pra acabar o episódio, já tô esticando de novo. Médicos, hoje a gente vê, né, cara, falando, vai lá fazer um exame de vitamina D, 29, tá? Pô, tá bom. Pô, tá bom desde quando, cara? Isso aí já mudou há muito tempo. Mudou há Tem muito ali tempo. o Dr. Laí Ribeiro falando em faculdade, fazendo a pós do Dr. Laí Ribeiro, o cara falando, pô, tem que ter 80 a 100. Já tem gente falando 180, porque já deixou de ser vitamina agora. Parece que é um hormônio, eu tô descobrindo. Ah, é? Tu pode ter muito mais pra viver melhor, Tem entendeu? médico falando que vitamina não tem nada a ver. Os caras ainda presos lá naquilo que eles viram lá na faculdade, entendeu? Então tá aí a importância do MBA, e por isso que nunca acaba. Você precisa buscar conhecimento, novas especializações constantemente para você estar atualizado pro mercado, porque aquele profissional que fez lá só aquela formação tá defasado. E a medicina acho que é um dos, eu acho que seria o pior, cara. Em o que mais todas tu as vê, áreas isso, né? a medicina pega muito cara velho que, cara, tá lá com a faculdade dele 40 anos atrás e aí os novos que estão chegando no mercado, o próprio CRM lá, eles querem meio que bloquear o cara. Tu não pode divulgar, tu não pode fazer teu trabalho, tem que ficar quieto e só aceitar a nossa metodologia. Complicado. Então, Daí, legal, um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Sucesso, né? Nesse empreendedorismo, nesse empreendimento, para a Uniatlas como um todo. E vou estar lá, em breve vou ter uma aula lá minha, na Uniatlas, no curso de Head Marketing, em breve terá uma aula top. Com certeza, com certeza. Vai ser muito bacana. Só antes da gente encerrar o nosso episódio, como a gente já é de praxe, né? Você acompanha nossos episódios, sempre o nosso convidado da mesa atual indica alguém para vir gravar o próximo episódio, alguém que você acredita que está fazendo um trabalho excepcional, ousado e fazendo a diferença na sua área de atuação. Quem você convida para estar gravando o episódio aqui com a gente? Bom, linkando aí com a parte de educação, um amigo meu, Lucas e a Carol, ali da Clínica Monet, eles fazem um trabalho excelente, tanto no empreendimento de clínica dele, quanto na parte de educação. O Lucas, ele é mestre, inclusive, aí dá aula no Instituto Odontológico das Américas, e acredito que ele pode agregar muito nessa parte de educação aqui com vocês também. Que legal, tem o contato dele para passar pra gente? Tenho sim, vou passar. Vamos fazer contato, e quem sabe no próximo episódio a gente tem aí Lucas, né? Lucas e Carol Duque. Carol, maravilha. Andrei, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. E agradeço a todos pela audiência. Até o nosso próximo Pode Usar.